Vamos fazer contas sobre questões muito relevantes, muito importantes aqui no Boas Contas. Bem-vindos da RTP África. Contas viradas às potencialidades económicas da África. O que é que nós temos, o que é que nos falta? Eu penso ser um tema muito importante, porque quando tu te perguntas, né, o que é que me falta, leva-te a reconhecer as tuas humildades, né? Tipo, o que é que falta em ti, né? Portanto, a pergunta é a nível das economias em África, né? Mas também podemos afunilar até a vida pessoal, né? Tipo, quando te pergunto, porque nós às vezes queremos coisas sem antes pararmos para vermos o que é que nos falta para conseguirmos aquelas questões. Portanto, por isso é que eu acho que o tema é... O que é que falta em África? O que é que nos falta em África? Do ponto de vista económico, falta-nos muita coisa. Não sei se aqui irá aparecer um gráfico que ilustra mais ou menos alguns pilares que eu penso ser relevantes aqui apresentarmos sobre as questões que, ou seja, sobre as potencialidades que faltam à nossa África, não é? Portanto, podíamos falar aqui primeiro do planos realistas, né? Portanto, eu, por ser economista, tenho estado a ler sempre os planos de desenvolvimento dos nossos países, Angola, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, e eu vejo que os planos são muito bonitos, são longos às vezes, e o que é que vejo nesses programas? É que são tão perfeitos, mas que depois, fim do período do plano, né, de previsão, o mesmo plano se repete por outro período, mas que não é executado. Ou seja, as nossas economias só estão como estão, porque aqueles planos que são desenhados, que na minha visão, né, quando leio passados 4 anos, é o mesmo plano e as problemas são os mesmos, significa que planos são perfeitos, mas não realistas. Portanto, aqui chama-se a questão da realização de... os políticos têm ideias e que ideias sejam realistas. Aliás, mesmo também essa questão da realidade dos planos vê-se quando, por exemplo, se vai às campanhas políticas, né? Portanto, os políticos fazem campanhas que nós às vezes assustamos, né? Será que é possível? Será que ele irá fazer isso? São pouco realistas, não é? São pouco realistas. Portanto, eu acho que se falarmos e prometermos com base que nós temos e também com timetables, com períodos mesmo bem definidos, penso que uma das questões nossas serão resolvidas, né? Depois tem questões ambientais, né? Que nós sabemos que nós temos estado a enfrentar grandes catástrofes e Moçambique tem muita história para nos contar em relação a isso. A pergunta é, né, portanto, que planos Moçambique tem, por exemplo, daqui a 100 anos em relação a esses problemas frequentes? Será que daqui a 100 anos continuaremos a receber de Portugal roupa? Será que nós nunca seremos nós a enviar também força de trabalho, também enviar roupa para Portugal para poder acudir a situações difíceis aqui na Europa? Será que será sempre a Europa a mandar-nos? Portanto, aqui é perguntar, né, aos governos africanos, governos, e também a nossa população africana, se de facto temos algum plano daqui a 50 anos, 100 anos, em relação aos problemas que já são recorrentes. Também queria olhar aqui a questão da produção científica, né? Nós costumamos dizer que... Ou seja, também falta esse pilar aqui, porque sempre dizemos em português, que a ciência é dinâmica. Mas para a ciência ser dinâmica, é necessário que hajam pessoas a trabalhar na ciência. Porque senão a ciência permanece. Ou seja, nós estamos aqui a ser filmados por estas câmeras, para que amanhã tenhamos outras câmeras melhores. Alguém tem que trabalhar nisso. Portanto, aqui chama-se a questão da produção científica. Nós temos universidades, várias, a questão é o que é que essas universidades produzem no fim de cada curso, né? Portanto, eu penso que... E tu sentes que às vezes é uma área pouco privilegiada, é a África? Tu tens poucas pessoas... É uma área de formação pouco privilegiada no sentido em que pouca gente escolhe essas áreas de formação? As pessoas têm... Sim, as pessoas tendem a escolher áreas onde já... Ciências sociais, mais do que... Não é? Também porque as referências são estas. Pois. Quem são nossas referências? São os advogados, os economistas, os doutores, né? Portanto, as referências ligadas às áreas das tecnologias, da construção, né, do ambiente, não aparecem. Se nós temos, até temos, só que não vendem, não é? Portanto, vendem são as senhoras das gravatas que vão às vezes para a televisão. Portanto, a criança, quando vê esta pessoa, também quer ser como aquela pessoa. A passo que era importante refletir a questão de que, se nós queremos fazer ciência, temos que produzir alguma coisa. As universidades, eu sempre digo que temos muitas universidades, mas aquelas que, fim de 2, 3 cursos, não produzam factos palpáveis, deviam ser extintas. Depois também tem aquela questão, Carlos, da relação entre mercado de trabalho e universidades em África. Ou seja, os estudantes universitários, quando terminam, em África, são pedintes nas empresas. Estudam para depois procurar trabalho e pedir emprego. E não existe aquela relação de complementariedade, ou seja, os professores universitários saem das empresas para darem aulas e depois as empresas vão para as universidades buscar quadros. Isso não acontece, essa relação de complementariedade não existe. O que existe é que as pessoas estudam, os empresários vêm de outras fontes de formação, alguns nem sequer estudaram, mas decidiram empreender e vão empregando universitários que vão para ali pedir trabalho. Ou seja, precisamos aqui pensar na ideia de que
as empresas deviam surgir nas universidades. Por isso que aqui se chama a atenção à questão da produção científica, exatamente. Então, para ti, são estas potencialidades que estão em falta, pois já, não é? São estas, e acho que tem mais algumas. Não sei se irá passar aqui mais um gráfico que apresenta algumas potencialidades em falta no nosso continente lindo. Tem a questão das instituições, né? Portanto, aqui as instituições estão, seria falar dos hospitais, departamentos administrativos, policiais, jurídicos, o Parlamento também é uma instituição, não sou todo, né? Portanto, e nós em África, a África não sou toda, que olhando para a África subsaariana, tem grandes problemas, a nível das instituições, tem dois problemas, que é a questão da confiança, o indivíduo não consegue confiar nos tribunais, não consegue confiar na administração pública, e também tem a questão da produção, o que é que essas instituições produzem. A questão da confiança tem a ver começa com a questão do recrutamento. Pessoas que trabalham no serviço das finanças, da justiça, como é que são recrutados? Por familiaridade ou por competências. Se eu, por exemplo, né, fui recrutado para dar aulas numa universidade por familiaridade, claramente vou também recrutando pessoas do meu circuito. Existe um nível de clientelismo. Exatamente, ou seja, enquanto não quebrarmos esta ligação de que o chefe de recursos humanos foi recrutado por questões familiares ou de amizade. Então, um tio que trabalha lá. Exatamente. Ele também, o próprio, vai recrutar pessoas do seu circuito. Do seu ciclo, claro. E isso que depois, o que acontece? Depois cria a desconfiança nas instituições, porque, por exemplo, se o meu sobrinho é que dirige um certo departamento, ele comete crimes. Favorecimento nítido. Exatamente. Depois, a grande questão, Carlos, acaba por não haver punição, porque quem está naquele departamento, às vezes, é meu sobrinho, é meu filho. Eu não vou... Quando as pessoas cometem nas instituições públicas, às vezes, não são punidas, não são responsabilizadas e não são cobradas, porque fazem parte do circuito. É como se o Carlos fosse meu irmão, meu familiar, está no departamento, cometeu um delito. Eu não vou julgá-lo, não vou cobrá-lo. Família, claro. E também não vou pedir tipo produção diária, porque isso é que depois prejudica para a produção a nível... Joaquim, nós vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Vamos então de ouvir o Rodrigo Criás, ele que nos deu música. Agora é o momento que voltamos às contas. Joaquim, voltando aqui à nossa conversa, ao nosso gráfico, que estava aqui connosco, exato, ias entrar na parte da produção. Exatamente, porque que as instituições públicas produzem menos? Né? Portanto, primeiro é a questão do horário, né? Trabalha-se menos na função pública, nos nossos países, até inclusive Portugal também, do que no setor privado. Né? Até a questão do horário, da carga de trabalho, carga horária, nem uma questão de discussão, né? Porque as pessoas podem trabalhar menos horas, produzir muito, ou mais horas, produzir quase nada. Né? Portanto, mas a questão é que não há cobrança, não há cobrança de produtividade diária, porque o circuito está numa nuvem muito familiar, de amizades. Há indivíduos que nos nossos países sabem de per si que não irão trabalhar, por exemplo, no Ministério das Finanças. Não poderão ser funcionários do Ministério da Justiça, por exemplo, porque sabem que naqueles setores os processos de recrutamento são muito fechados. Portanto, essa questão aqui depois é que vai matando aqueles indivíduos que queriam produzir riqueza para o país. Né? Nós sabemos que os governos, apesar de não produzirem muita riqueza, mas se tiverem ali pessoas que são cobradas, que são responsabilizadas, claramente conseguem criar riqueza para a máquina do Estado poder autossustentar-se. Porque nos nossos países nós temos uma carga de funcionário público muito extensa e esses funcionários públicos são sustentados, na sua maioria, com receitas vindas de recursos naturais, de impostos, mas também podiam ser autossustentáveis, porque essas instituições colocam muito dinheiro nos bolsos do Estado. Em alguns países não colocam porque também há aquela questão da corrupção, do amiguismo, em que o dinheiro não vai para o cofre, para a taxa de tesouro, vai para outros cantos. Também é uma realidade em alguns países. Exatamente. Né? Tu vais lá, tratar de um documento e alguém que tu conheces alguém, depois dás um dinheiro por fora. Esse dinheiro é um dinheiro que não é contabilizado nas contas do Estado, porque não entra nos cofres do Estado, não é? Exatamente. Depois é ali que vem aquela questão. É fazer o controle disso, não é? Exatamente. Depois é dali onde vem aquela questão que as pessoas sabem que há dinheiros, né? Há valores que podiam entrar na caixa do tesouro, que entram nos bolsos dos outros, mas ninguém denuncia, ninguém fala, porque estamos entre amigos. Exato. Se denunciares, também me prejudicas. Eu que sou o chefe do departamento, nem sequer posso denunciar, porque também esse esquema me beneficia. Tudo isso começa desde o processo de recrutamento. Daqui onde, se calhar, iríamos aqui para essa questão aqui de lado, que é a reforma política, né? Podia ser, se calhar... Mas é uma reforma que é complicada de se fazer, não achas, na tua ótica? Mas é possível, porque nós também não podemos continuar assim, Carlos, né? Como estamos, né? E a reforma política... política por quê? Porque, como eu disse no último programa, né?
Nossas economias ainda são marxistas-leninistas, onde o Estado tem grande poder na definição das estratégias macroeconômicas, né? Mas porque reforma política significa mudar as pessoas, mudar a forma como comunicamos, mudar os meios de trabalho também, porque também há setores públicos que já estão muito ultrapassados, de modernizar alguns serviços, ou seja, reduzir também a burocracia, porque as pessoas por isso é que também surge a questão da corrupção, né? Porque se eu vou tratar um documento e o processo é muito burocrático, muito moroso, eu vou preferir usar canais ocultos. Sim. É dali que também penso que também é importante reduzir a burocracia e tudo isso visa a reforma reformar o apoio do Estado de forma também a facilitar os processos e facilitar também a vida das pessoas, não é? Exatamente, e mais do que isso, se calhar tentarmos informatizar o serviço, né? E mesmo essa informatização de serviços está ligado àquela questão que nós falamos da produção científica. Deviam ser os estudantes que apresentam ferramentas para o Estado, de forma a que possamos utilizar essas ferramentas para reduzir alguns problemas burocráticos. Né? Mas a ideia que um cidadão comum faria agora é a pergunta que o cidadão comum faria, eles sabem disso muito bem, sabem que é preciso isso, sabem que é preciso reformar o aparelho político, sabem que é preciso investir na ciência e dessa forma tornavam-se autossuficientes e autossustentáveis, não é? Mas não fazem. E aí, porquê que não fazem, Sr. Joaquim? Exatamente, por isso que eu estava a dizer, o nosso grande problema parte do processo de recrutamento das pessoas, porque muita gente não está comprometida com o país, né? Muita gente olha para a ideia que fica, desculpa, Joaquim, a ideia que fica é que esse não comprometimento já vem... Ou seja, é uma herança adquirida. Né? Eu sou recrutado por ti, que és meu tio. Eu vou olhar para a minha função como a minha fonte de receita. Sobre várias formas, do salário formal que recebo, há outras fontes também. Então, o meu comprometimento não é com o departamento, não é com a instituição, não é com o país, é com o meu próprio bem-estar, ok? Então, eu acho que se começarmos aqui a pensar na ideia de os concursos públicos para trabalho, para projetos forem abertos a todos, só que alguém tem que começar. Quem que vai começar? Porque as mudanças também criam muita dor, criam muita... As pessoas não estão dispostas a mudar, né? Por isso é que eu penso que também era importante, agora século XXI, era importante trazermos para nossos continentes, por exemplo, partidos políticos da era dos 2000 para cá, porque seriam partidos, ou seja, que não têm ligações com o processo de descolonização, com os tempos das guerras, e seria um outro mundo. Mas a ideia que fica, mais uma vez, é que o país está refém de certas pessoas, países. Está porque... Sem falar em nenhum país específico, um bocado. Sim, Carlos, temos que admitir, né, que essas mudanças, por exemplo, levam muito tempo. Mas deve-se começar, porque as grandes reformas dos nossos países devem ser feitas, por exemplo, nos parlamentos, em discussões públicas. Né? Porque se não forem instituições formais, serão feitas de fora. E quando é feito de fora, é uma rebelião, né? Portanto, é desordem, cria instabilidade. E para que estas reformas sejam feitas a partir de dentro, tem de surgir pessoas a formarem esses grupos políticos, essas organizações políticas, fazem parte desse próprio sistema. É como aqui em Portugal, né? Por exemplo, as leis, que se quer lutar para os direitos das pessoas, das minorias, dos negros, dos homossexuais, não só, essas pessoas têm que estar nos parlamentos, porque é lá onde tudo... Tem que estar no momento de decisão, não é? Porque exatamente. Não podem decidir por eles sem consultar, sem que eles sejam presentes. Não é que isso aconteça. Mas lá está, mas eu não sei, fica sempre essa sensação de que os países estão um bocado reféns das pessoas que lá estão já há imenso tempo e têm uma certa relutância em ceder o lugar, não é? Sim, Carlos. Por exemplo, esta questão da eleição agora em Angola, sem querer trazer este tema para cá, mas ficou um bocado... Sim, ficou. Passou essa ideia, não sei. Sim, ficou assim. Mas isso se repete em Angola, em São Tomé, agora em eleições. Agora, exato. Por causa do Cabo Verde, por exemplo, entre os países de língua oficial portuguesa, é daqueles que apresentam maior transparência, política, digamos. Né? Transparência, estabilidade política aos nossos países. Angola é a paz, São Tomé é a paz. Agora, a nível de transparência, né? Portanto, nós duvidamos também, né? Cabo Verde é um exemplo para outros países. E outro grande problema é quando potências europeias, americanas, vão apoiando esses sistemas, né? É a grande questão. Porque há coisas que nós de dentro, nós que não temos poderes lá em instituições, não podemos fazer. Porque o que acontece? Nós teríamos ou seja, aqui
a chamar a juventude a usar ferramentas menos próprias para o momento, porque há ferramentas que só se usam no limite e que eu penso que, para o caso da África, é uma África que já sofreu algum tempo, se calhar nem é o momento para usarmos outras ferramentas. Por isso é que eu acho que 2000... Pessoas que nasceram em 2000 até hoje, têm 22 anos, estão em condições de fazerem também política. Até porque os que dirigem os nossos países hoje começaram a política aos 14, 15 anos. Mas lá está, mas a política não é apelativa para estes jovens. E os que lá estão, ou é para essa via do clientelismo, ou é por uma via da revolução, no sentido em que querem ser eles parte da mudança, mas como já não estão com paciência para convivendo, então optam por uma via... Exatamente, Carlos, porque não nos ensinaram a esperar, não nos ensinaram que há frutos que dependem do cultivo, né? Ou seja, nós preferimos entrar para um departamento já feito, preferimos trabalhar para o Estado, do que fazermos parte do Estado. Ou seja, é preciso que... Aqui também estamos a questão da reforma do próprio sistema educativo. Joaquim, nós estamos a ficar sem tempo. Já? Sim. O tempo aqui passa rápido. Aposto que aquilo que ias dizer é super importante. Sim, só para terminar. 10 segundos, Joaquim. Ok, acho que era importante... Então, vai, mais rápido. E penso que era importante, todos nós, eu por acaso também sinto-me responsável, em passando informações que estão fora do sistema de formação. Estamos a potencializar a capacidade intelectual dos nossos próprios jovens. Um povo informado é um povo mais capaz, não é? Exatamente, Carlos. Obrigado, Joaquim. Vamos então ao palco ouvir mais uma vez Rodrigo Cariace. Eu regresso a seguir ao intervalo. Até já.